Gente, achei o ângulo perfeito. Talvez o som esteja um pouco abafado. Eu não consegui resolver muito. Mas o ângulo está perfeito, tudo bem? Então vamos aceitar. Vim mostrar duas coisas. Vim mostrar o ponto alinhável, porque eu falo dele, mas eu acho que eu não mostrei claramente, para quem não sabe nada. E vim mostrar como costurar os seus produtos à mão, né? Os seus projetos, era projeto a palavra. À mão, sem ser com máquina de costura, tá bom? Bem rapidinho, um vídeo bem simples. Vou começar aqui, ó. Eu fiz duas linhas, tá? Para fazer o sachê, que eu vou fazer uma só. Eu fiz duas porque o desenho é assim. Vou fazer o pontinho alinhavo bem devagar, bem fofinho. A gente vai colocar primeiro a agulha, a linha na agulha, tá? E nesse caso, eu dei um nozinho aqui na ponta. Na ponta mais longa, eu dei um nozinho como se a gente fosse costurar qualquer coisa, tá bom? Então, supostamente, sabemos enfiar a linha na agulha e aí a gente deu um nozinho na ponta. Não precisa ser uma linha nem tão grande, não precisa nada, só pra gente, só para eu poder explicar para vocês. Então, vou pegar o meu projeto nessa minha linhazinha aqui e vou entrar em uma das duas pontas. Então a gente começa treinando por uma linha, que seria a coisa mais fácil, e aí a gente vai no verso do tecido, eu vou enfiar a minha agulha. É legal que essa agulha, ela não seja uma agulha tão grossa, mas ela também não pode ser uma agulha tão fina, tão frágil, tá? Então, ó, vocês conseguem enxergar a agulha aqui sem grande dificuldade, claro. Se alguém tiver com problema de vista, aí já é uma outra questão de, né, uma outra reunião de condomínio. Mas se você não tem problema de vista, você vai estar vendo essa agulha sem dificuldade. Ela não é uma agulha estupidamente grossa, mas também não é uma agulha super fina, tá? O que é importante na agulha é que a cabeça dela, né, o olho que a gente chama, o buraco dela, em inglês é olho. Em português eu acho que a gente também chama de olho da agulha, né? O buraco da agulha, que ele seja suficientemente grande para que a tua linha passe ali, seja qual for a linha que você esteja usando, tá? Então você tem que ter um buraco que a tua linha passe. Isso é importante. Bom, então enfiei aqui, ó. Coloquei a minha linha na agulha, coloquei do verso para frente, aqui está minha linha, e eu vou puxar essa linha até ela chegar no nó, até ela travar no nó. Puxei, tá? Travou aqui no nó. E aí, a gente vai caminhar nessa linha, eu vou entrar e sair. Então, eu vou fazer em vários ângulos para vocês conseguirem ver tudo. Então, eu vou enfiar minha agulha, todos os ângulos que vocês enxerguem. Eu enfio a minha agulha, eu tô fazendo você tá vendo o verso, tá? Ó, enfiei a agulha e bota ela de volta para mim. Enfio para lá, bota ela de volta para mim. Eu tô fazendo vários pontos, tá? É assim que a gente faz sashiko, vários pontos de uma vez só. Quanto de ponto que a gente bota aqui? A gente carrega a nossa agulha com o número de pontos que você conseguir estar confortável para entrar e sair, tá? Sem você estar com as mãos doendo, ok? Então você vai. Isso aqui que a gente faz. A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, tá? Aí, quando eu acho que a minha agulha está carregada o suficiente, aqui, ó, tá cheio de pontinho. O que que eu faço? Eu vou segurar, eu vou empurrar essa agulha, ela vai passar toda do tecido. Quando eu passei ela toda do tecido, quando ela saiu do outro lado, tá? Então a minha linha já tá aqui aparecendo. Aí eu vou segurar o último ponto feito. Nesse caso, não teve ponto nenhum, mas teve a entrada da linha aqui. Então, aqui, ó, a minha agulha entrou pela primeira vez nesse tecido. Então, é aqui que eu vou segurar. Eu seguro aqui e eu vou puxar essa linha toda, tá? Ó, puxo, puxo, puxo para esticar. Estiquei, eu ainda venho, continuo segurando esse nozinho, ó, e dou uma esticadinha. Aqui está o meu verso, que ele é o negativo da minha frente. Primeiro a gente vai treinar o ponto, depois você vai treinar o espaçamento. Então eu falo lá no vídeo, no outro vídeo, falo: você precisa ter pontos de mesmo tamanho e espaçamento de mesmo tamanho. Não importa, o que você tem que casar é que os pontos devem ter o mesmo tamanho, todos os pontos devem ter o mesmo tamanho e todos os espaçamentos devem ter o mesmo tamanho.
Normalmente, o espaçamento é menor do que o ponto. A gente trabalha ali mais ou menos, o ponto é X e o espaçamento é meio X, ou 75 do X. Mas normalmente o espaçamento é menor do que o ponto. Normalmente, mas cada um com seu gosto, tá? Então vejam aqui, o meu ponto, o ponto é maior do que os espaçamentos. Eu estou aqui do lado correto, né, do pano. Quando eu viro o verso, a gente tem o contrário. A gente tem os pontos que parecem ser maiores, porque aqui é o verso. Vejam como o tecido fica todo amassadinho. Isso é uma característica do sashiko, que o tecido fique todo moidinho mesmo, porque a gente está trabalhando com ele, né, apertadinho. Para continuar, eu vou entrar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a frente. Eu vou entrar. Tem que baixar essa câmera aí, para eu conseguir ficar em frente aqui. Eu vou entrar, aí, ó, vou lá, entro, saio, entro, saio e vou fazendo isso o tempo todo, tá? Entro e saio, entro e saio. Beleza? Aí eu sempre saio na frente, eu saio com ele pela frente, né, pelo lado direito. Vou fazer a mesma coisa, passo a minha agulha. Quando a agulha saiu aqui, começou a sair linha, aí eu vou lá, seguro o último ponto feito, tá? Boto o dedinho travando, travo dos dois lados, o último pontinho, o último pontinho que eu fiz antes de começar essa rodada, e aí eu puxo, 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 ó. Puxei, e agora eu dou essa passadinha de dedo, ainda segurando aqui, para a linha sentar. Por que que a gente segura o último? Porque se eu não segurar, tudo que tem atrás ele vai puxar, vai ser como um franzido, ele vem todo, e a gente não quer isso. A gente quer que os pontos fiquem onde eles já foram feitos, tá? E assim a gente vai seguindo o tempo todo, sempre fazendo entre sai, até acabar. Quando acaba, aí a gente joga a agulha para trás, pode dar um nozinho ou pode é, voltar. Então vamos voltar. Vou fazer aqui até acabar essa linha, rapidinho, e daí vou fazer o ponto de volta. Vou, ó, né? Eu entro e saio. Tentar outro ângulo. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui. Vamos ver. Vai que eu consigo. Tá? Aí eu tô acabando aqui, né? Então eu vou com ela para trás, porque daí agora eu vou arrematar. Então não é no lado certo, é do lado, né, do lado de trás. Vou fazer de novo, ó. Seguro lá o último ponto. Então, ó, a minha agulha tá aqui, tá? Então, se a agulha entrou aqui, o meu último ponto é automaticamente o anterior. Então, eu vou puxar essa agulha toda, saiu, apareceu a linha, eu começo a esticar, tá? Estiquei, segura de novo e ó, passa o dedo, ok? Então, eu tenho aqui uma linha. Olha, olha esse ponto como ficou torto. Olha aqui, olha aqui. Que foi de um amarrado para o outro. Quando eu terminei de fazer o negócio, olha como ficou torto. Devia arrumar, né? Vou fingir que não vi, tá? Vou deixar ele aqui bem tortinho para ficar divertido, mas não deveria estar torto. Vai ter gente que vai falar que nem viu. Vê sim, eu tô vendo. Olha aqui, gente, como ele tá completamente torto. Bom, você pode arrematar. Tô no verso, tá? Agora aqui é o verso. A gente pode arrematar simplesmente. Pego a minha linha, entro no primeiro ponto, ou no último, né? E puxo ela aqui e dou uma laçada para fazer o nó, tá? Ou a gente faz o arremate do sashiko, que é voltar nesse ponto. O que é esse arremate? A gente vai entrar com a agulha, ó, vou entrar com a agulha aqui, nesse tecido atrás, eu vou fazer o caminho ao contrário. Então, quando eu passar a minha agulha aqui,
eu preciso... Gente, eu tenho que descer essa câmera. Tá muito... Peraí, tá? Ai, ai, mas vai ficar mais confortável para eu trabalhar. Perfeito. Ó, quando eu vou fazer aqui, ó, que eu vou voltar, eu tô no verso, tá? Então, eu preciso beliscar esse tecido de maneira que eu não belisque a frente. Não belisque a frente do meu desenho. Eu vou entrar no... Ó, se eu entrar, eu vou refazer esses pontos por trás. Só que, como esse aqui é o último ponto, de onde está saindo a linha, se eu entrar com a minha agulha exatamente aqui, eu vou voltar tudo e vai sair a linha toda. Isso a gente não quer. Então, você tem que dar um espacinho. Não dá para começar junto no buraco, então eu vou começar um pouquinho mais para frente, nesse ponto, tá? Vou beliscar aqui, e aí eu posso, os outros eu posso acompanhar. Então seria o quê? Belisquei. Aqui, ó, eu posso entrar certinho junto com o que tá no ponto. Tá vendo? Aqui era exatamente o espaço, eu tô enfiando a agulha exatamente ali. Ela não pode beliscar a linha aqui. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Você consegue ver a agulha? Tem um ponto aqui que é a agulha, porque eu belisquei a linha. Não pode, tem que refazer. Aí eu re- saio dela, desfaço, né? Então, o primeiro ponto tá ok. Aceito. Mais ou menos. Tá aceito, tá aceito. E aí o segundo, eu tento fazer mais levinho. Ó, belisquei só um pedaço, não belisquei tudo. De maneira que a minha agulha eu não posso beliscar a linha, tá? Não posso beliscar a linha que tá aqui do lado de fora. E faço dois ou três pontinhos assim, tá? Vejo de novo aqui. E aí eu vou puxar. Cuida só na hora de puxar, de você não desfazer, né? De você não enrugar. Aqui, ó. Então, eu passei os pontos de novo aqui por trás. E na frente, ele fica sem vestígio. Não dá para saber o que aconteceu. Então, dessa maneira, você arremata o seu ponto e aí você pode cortar, tá? Sem o nó. Então, é assim que a gente faz para o verso ficar limpo. Aquele verso limpo é assim que a gente faz o arremate. Para costurar, como que a gente vai fazer a costura? Você pode usar a própria linha que você está usando para o sashiko, você pode usar uma linha de costura, tá? Vai ser feito o mesmo ponto, a mesma coisa, não tem diferença de ponto, mas o que você vai fazer é, tá? Vou usar a mesma linha, vou dar um nó aqui, porque agora eu cortei, né, onde estava. Eu estou no verso do meu tecido, tá? Então aqui eu estou juntando duas partes. Então vamos supor, o projeto da cesta, os estojos, não importa o projeto que você está fazendo. Você precisa juntar dois pedaços de pano, ok? Dois pedaços de pano para costurar como se fosse a máquina, só que você não tem máquina, ou você não sabe pilotar a máquina, você vai fazer na mão, ou você escolheu fazer à mão. Então, os tecidos aqui, é porque esse tecido não tem estampa, mas aqui, se fosse um tecido com, né, com frente e verso que dá para ver, aqui dentro ficam os direitos. Na costura a gente sempre fala direito com direito, que quer dizer o quê? Tá vendo aqui que tem uma estampa de um coração? Então, se eu estiver costurando, eu sempre vou colocar o coração e o outro coração virado para cá. Então, é sempre direito com direito. Então, eu boto as partes como se a gente tivesse desvirado a roupa depois que lavou, desvira, vai botar para lavar. Então a gente desvira essa roupa, né? Então ela tá com as duas, com a parte de fora, ela tá pro lado de dentro. Ela tá inside out. Ela está então direito com direito. E o lado de fora, então, aqui é verso e aqui também é verso, porque os dois direitos estão aqui dentro, tá? Então a gente faz o direito com direito e aí você risca, aqui eu risquei com a canetinha, onde eu vou costurar. Então eu preciso costurar tudo isso aqui para que essa peça junte para ela virar uma costura.
O que a gente precisa sempre lembrar na hora de fazer essa costura é de deixar um espaço aberto, porque você precisa desvirar a peça. E se você fechar tudo, não tem como desvirar, tá bom? Então eu vou começar aqui, vou fazer exatamente o ponto alinhavo, não tem a menor diferença. Então, tanto faz onde você vai começar. Posso começar aqui, posso começar aqui em cima, o que for. Eu vou deixar a abertura deste lado de cá, tá? Então, por isso que eu tô fazendo, vou fazer um lado e vou deixar a abertura no finalzinho do outro lado, ok? Então, opa, minha linha. Mesma coisa. Vou entrar no verso, vou entrar atrás. Aqui eu gosto de dar uma segurada no ponto, porque é o primeiro, para ele não ficar bagunçado. Um truque também que eu gosto de fazer, que eu não fiz aqui, esqueci, pessoa voada. Ó, vou fazer. Vou puxar a linha toda, vou juntar as duas pontas da minha linha, tá? E vou dar um nó junto. Dou um nó junto. As duas linhas estou fechando. É uma maneira que eu acho bem legal de arrematar. Então, tô com ela toda fechada. E aí eu vou entrar aqui nessa linha, onde está marcado. Tô no verso, né? Aqui é onde vocês estão vendo a costura. Eu vou entrar e aqui onde eu dei o nó, os dois nós juntos, eu vou enfiar a minha linha aqui dentro. Porque daí, além do nó que eu tenho aqui, eu também arrematei ela aqui. Então ela tá bem presa. Então a chance dela soltar é bem pequena. Ah, mas eu não quero costurar com duas linhas. A gente não vai. A gente faz isso aqui. Eu vou colocar o próximo ponto. Então, vou fazer também ponto alinhavo, tá? A gente vai fazer tudo de alinhavo. É só entra e sai. Vou puxar. Opa! E depois que eu puxei, aí eu vou cortar uma das linhas, não são as duas, tá? Só uma, para soltar. E agora eu vou costurar tudo com um fio só ao invés de dois. Mas aqui ficou bem arrematadinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa do sashiko. Eu vou toda aqui eu vou andar entre sai, entre sai. Então, vamos lá. Vamos de entre sai. Que é a mesma coisa do sashiko. Então, se você ainda ficou com dúvida o que que é esse tal desse entre sai, eu acho mais fácil, porque assim, vocês estão vendo a linha, eu não tô. E quem tá costurando aqui sou eu. Então eu acho mais fácil fazer o contrário, só que eu peguei pelo outro lado. Então agora vamos assim mesmo. Vai ficar engraçado, mas tá tudo certo. E aqui, como a gente tá fazendo o ponto para fechar, e não é visual, ele não é bordado, porque quando eu virar do avesso, esses pontos vão ficar invisíveis. Não tem problema de você fazer um ponto maior, um ponto menor. Eu gosto dos pontos menorzinhos, o espaço bem pequeno, que é para você fechar mais o tecido. Se você der espaços muito grandes, eu acho que o tecido fica muito mais aberto, né? A costura fica mais aberta. Esse aqui primeiro tá bem aberto, mas tudo bem, vou ignorar, tá? Então eu diria, faz de um jeito mais que o intervalo ele seja menorzinho para que ele não fique com tanta expansão. Faça pontos menores nessa hora do alinhavo. A não ser que você queira fazer um alinhavo assim, grosseiro mesmo, tá? Tá bem doido de fazer aqui. Mas eu acho que dá pra... Parece que eu tô fazendo tricô, né? Ó, um pra cima, um pra baixo. Você fica com as duas mãozinhas. Ah, gente, sashiko a gente não usa bastidor, tá? Por conta dessas ondinhas aqui. O bastidor não te permite fazer isso. Então, não. Existe um dedalzinho que eu não sei se eu falei na aula, que é um dedal que a gente usa para empurrar. Que ele fica aqui e a gente usa para empurrar essa agulha. Então, passou para cá, vou puxar, sempre do mesmo jeito, né? Tá. Nó, deu um nó. Puxa e estica, tá? Ixi, peraí, moço. Gente, eu dei um nó. Não, não foi um nó fechado, mas deu um bololô. Deus. Ok, ok. É a minha cadeira fazendo barulho, tá? Tem uma cadeira muito barulhenta. Enfim, vamos lá. Continuando. Ai, furei o dedo. Ui.
Essa agulha é finíssima. Ah, sim, também é bom que seja uma agulha de ponta fina, tá? Ok? Vou fazendo. Vou varrendo. Ai, agora ficou um ângulo doido. Assim mesmo. Tá? Pra vocês, pra mim, empurrar todo mundo. Eu tô sem óculos, gente. A louca. Esqueci. No cantinho, quando tem essa vira, eu gosto de voltar. Ir e voltar. Que eu acho que segura mais o ponto da viradinha. Então, ó, eu vou voltar um ponto e vou continuar depois, tá? Então, ó, esse ponto foi pra lá. Eu tô voltando exatamente onde a agulha saiu. Eu tô voltando. Vou voltar só esse pontinho. Então, aqui eu tenho, ficam dois pontinhos juntos, ao invés de só um. E aí eu continuo, tá? Então, aqui atrás, esse último ponto. Isso ajuda eu. Esse último ponto, ele fica com duas linhas, tá? Duas carreirinhas de linha. Porque eu, né, fui e voltei. Então, eu gosto de fazer aqui e também do outro lado. Eu sei que no outro vídeo eu ensinei cruzar, alguma coisa assim, mas cada hora eu faço de um jeito, gente. Não se incomode, não, tá? Mesma coisa, ó, aqui, vou voltar com esse ponto também para ele ficar mais fixado. Tá? Eu volto no mesmo buraquinho que eu fui, volto nele, fui lá, e aí continua. Como se nada. Tá, meu óculos? Eu tava mexendo no pó de café, tava enchendo meu vidro de café. Nossa, eu tô cheirando a café. Não posso nem tomar café agora que são 11 da noite, né? Ninguém faz isso. Não façam isso. Ó, vou tentando o máximo que eu conseguir. Aí não consigo mais, eu empurro a minha agulha. E vamos. E é bom porque como eu fiz esse ponto duplo aqui, se eu puxar mesmo, ele não vai puxar essa outra fileira, que também é bom que você resolve dois problemas, para não correr o risco de quando você puxar, começar a vir tudo aqui. Cheguei aqui no último, vou fazer aquela coisa de voltar no ponto. Dar aquela esticadinha, aquela checada para ver se está tudo bem. E tô voltando, já saí com a agulha atrás. Ó, eu volto no ponto. Dá para vocês verem aqui, agulha. Aqui tá o ponto, eu tô voltando para refazer esse ponto para fechar ele. E aí venho para cá. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Entro com ele do lado. E aí, ao invés de ir para lá, eu volto esse um ponto, tá? E aí você continua. Lembrando de deixar a aberturinha aqui. A gente deixa assim, a palma da mão. A minha mão eu medi, dá 8 centímetros. Mas se eu conseguir, se eu tiver uma abertura só de 5 ainda dá pra. Aí você aperta mais a mãozinha e vai.
Se eu tivesse trabalhando com os tecidos que vão estruturados para fazer tipo o cestinho, né, o estojo tal que faz o estruturador, eu diria, faz primeiro essa brincadeira aqui na mãozinha, né? Faz esse alinhavo na mãozinha. E depois que você tiver alinhavado, aí você gruda o teu estruturador se você estiver usando o dupla fácil, né, que é o que vai no kit. Se você estiver usando algum estruturador termocolante. Primeiro tu faz isso, depois você usa o estruturador, se for termocolante. Se for alguma coisa que precisa ser costurada, aí você vai precisar fazer esse alinhavo com o estruturador junto, e isso vai dar mais volume na tua mão, vai dar mais camada, então você vai conseguir fazer menos pontos juntos de uma só vez, porque, né, pela estrutura dele. Ó, fiz aqui. Então agora eu colaria o dupla fácil e eu sempre coloco para dentro do ponto, né? Então seria nessa parte mesmo, na área interna, eu colocaria o meu dupla fácil. Sendo que, por exemplo, isso aqui é para fazer um mug hug, para fazer um tapetinho, aquele tapetinho de botar o celular em cima. Você pode fazer menorzinho para ser um porta-copo, o que você quiser. E esse aqui foi feito assim, com dois tecidos, simplesmente. Fiz essa coisinha à mão, porque esse produto eu gosto de fazer à mão, quando eu vou fazer de sashiko. E depois, quando estava desvirado, é que eu sachiquei ele todo. Então, ele é sachicado frente e verso, tá? Eu não usei nenhum estruturador aqui, não tem nada. Tem só o meu tecido. Aliás, teve uma vez que a gente estava questionando sobre tem um pedaço de pano aqui dentro. Então, o que que você faz? Se você quiser ele mais gordinho. Ah, o seu pano é mais fino. Tu quer que ele fique um pouco mais grossinho? Ao invés de usar um estruturador que vai te dar muita pressão na hora de bordar, usa mais um pedaço de pano. Então, você pega um outro pedaço de pano, um retalho de qualquer coisa, um feltro cai muito bem. O feltro é bem molinho, bem macio, é bem legal de trabalhar. Ele tem um volume, mas ele é macio. Então, você colocaria o feltro ou desse lado ou desse, né? Bota aqui junto e vai fazer essa estrutura toda junta para quando desvirar, ele tá lá dentro. E aí ele vai ficar assim, do tamanho do tecido, e aí você não vai ter ele só para dentro do negócio, porque ele precisa ser costurado junto. Aí não tem jeito. Então, porque ele não vai colar. Então você tem que usar o tamanho igual ao tamanho dos seus panos. Você teria uma terceira parte do mesmo tamanho que você encaixaria de feltro, e aí ou é desse lado ou do outro lado. Por quê? Se você colocar ele aqui dentro, no sanduíche, ele vai ficar pro lado de fora, e a gente não quer, ele tem que ficar dentro, né? Quando você desvirar a peça, ele tem que ficar dentro. Então, ou é desse lado, ou é desse lado aqui, tá? Então, agora tá pronto, vou tirar os alfinetes. E aí a gente precisa cortar as pontinhas. Quando a gente vai desvirar uma peça que tem ponta, né? A gente dá aquele corte em diagonal. Essa tesoura não é exatamente para isso, mas vai servir. Cuidando para não cortar o ponto, né? Do que você costurou. Então tá aqui. Se fosse um cestinho, mesma coisa, eu faria isso aqui, dou esse cortezinho, esse piquezinho, e aí eu vou desvirar, tá? Mesma. O que eu mandar vocês costurarem na máquina, você vai fazer assim, só que na mão. E aí eu vou desvirar. A linha ficou presa, eu não tirei, porque eu vou continuar com ela do outro lado para fazer o fechamento. Então, ó, eu vou começar a desvirar essa peça. E a outra coisa legal também de fazer o mug hug assim à mão é porque, como o ponto do sashiko ele vai ficar um espaço entre um ponto e outro, que na máquina ele é todo fechadinho, é um do ladinho do outro, então você tá todo fechado. Aqui, como ele fica com uma aberturinha por conta desse intervalo manual, você acaba conseguindo navegar as linhas por dentro do tecido. Porque quando eu estou trabalhando aqui, ó, eu estou fazendo o bordado e a minha linha vai acabar em algum momento. E aí eu vou ter um resto de linha em algum lugar do meu bordado, que eu preciso arrematar, preciso dar um nó e preciso enfiar uma nova linha. Então, quando a gente tem esse efeito isso à mão, a gente tem um espaço aqui, ó. Eu vou colocar aqui a agulha e soltar para você ver que ela não tá. Eu não enfiei a cabeça dela, né, a ponta. Eu só encaixei, porque ela tem essa aberturinha entre um ponto e outro, então te facilita fazer esses arremates, tá? Então por isso que eu gosto de fazer à mão, quando eu vou fazer o mug hug que eu vou sachicar. Quando eu vou fazer um mug hug que é só de tecido mesmo, aí eu faço na máquina que é mais rápido. Então, ó, virei ela, né? Então aqui, ó, tá do lado certo. Então agora tá costuradinho, bonitinho.
E aí o que você faz é pegar um negócio. Eu normalmente uso hashi, tá? Eu tenho uns hashis ali que, sabe quando você pede comida japonesa ou vai no restaurante, você pega aqueles hashis que são descartáveis? E daí eu uso ele para fazer essas coisas. Esse aqui é um hashi chique que, né, você não joga fora, que normalmente eu uso no cabelo. Então, faz isso aqui. E aí, essa outra parte. E aí, você pode passar para te ajudar. Ou não, né? Você fala, ah, pra quê? Essa parte que ficou aberta, a gente precisa fechar ela, né? Então, tô dobrando ela para dentro, para ela, né? Para poder terminar essa costurinha. Tem uns fiapos aqui. Às vezes é mais fácil enfiar os fiapos para dentro do que tentar discutir com ele, tá? Então, por exemplo, eu poderia deixar essa peça aqui aberta, fazer o bordado todo, porque daí eu aproveito essa abertura aqui para poder fazer os arremates, ou eu posso simplesmente fechar. Eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, acho que não. Mas aqui no olho dá para ver, esse tecido dá para ver assim. Ele não chega a ser transparente, mas você vê que você vê, sabe? O outro lado ali um pouquinho. Passar ajudaria aqui para acertar. Opa! Quando a gente não quer passar, não pode passar, ou você fica pensando assim, ah, vou ligar esse ferro, passar um negócio desse tamanho. Aí o que que você faz? Você enrola, né? Você tenta arrumar o melhor possível, e aí, para que ele fique no lugar que você quer que ele fique, você pode usar os grampinhos, ou o próprio alfinete, né, para prender ele aqui, e depois você passa junto com as outras peças. Então tá aqui, e aí aqui a parte aberta. Aí, para arrematar, a gente tem que fazer o ponto invisível. Então, essa linha, peraí, essa linha que está aqui dentro, ela vai me ajudar a já fazer o ponto invisível. Como que é o ponto invisível? Eu vou começar, ó. Eu vou começar, ele está aqui aberto e ela tem essas a abinha dos dois lados está para dentro, né? Tem esse lado aqui eu dobrei para cá e o lado desse pano aqui eu dobrei para cá. Então eu vou enfiar a minha agulha porque ela tá para dentro também, né? A minha linha veio de dentro. Eu vou enfiar de um dos dois lados. Só vou sair com ela aqui. Então, ó, é nessa binha que tá dobrada, eu vou meter a minha agulha aqui. Vejam aqui. Então, é na dobra, por dentro, eu tô saindo com essa agulha, para eu poder trazer essa agulha para a área externa do meu trabalho, tá? Tá aqui. E como é que chama isso, gente? Ajuda nós. Esse desenho que a gente vai fazer. Eita, que tá cheio de papel maluco aqui. Que a gente vai fazer. Calma que eu volto. Tô aqui do lado. Eu tô só catando uma caneta. Esse desenho que eu vou fazer, para fazer o ponto invisível, ele é feito assim, ó. A gente faz exata. A gente vai trabalhar assim, ó, na sequência. Tan, tan, desce, vai para o outro lado. Desce para o outro lado. O que é importante é que os pontos estejam em frente um ao outro, tá? E aqui eu tô falando de uma aba, aquela aba que está dobrada para cá, e a aba que está dobrada para cá. A gente vai trabalhar assim. Então, sair com a agulha aqui, eu vou com ela para o outro lado, retinho. Desse lado eu desço e aí eu venho para cá. Daqui eu venho para cá. Não é cruzado. Os pontos vão ser feitos assim, ó, reto, desci, reto, desci, reto, desci, reto, desci, tá? Reto, desci, reto, desci, reto, tá? É assim que a gente vai fazer, porque aí ele vai ficar invisível, vai ficar bem bonito. Eu fiz o diagrama que talvez ajude, né? Se não ajudou, tá tudo bem também. Bom, então, ó, acabei de sair, tem que ir para esse lado de cá. Eu vou ter que, é porque eu fiz descendo o diagrama, mas eu vou subir por causa do ângulo de trabalho. Para cá. Daqui
né? Então eu tô aqui. Eu vou do mesmo lado. Aí eu puxo e vou para frente dele, na frente. Entro aqui, ó. Vou para lá, para o outro lado. Aqui, reto. Aí eu desço. Venho para cá. Eu tô trabalhando, tô bem na dobra, tá? Não é nem para dentro, nem no tecido do lado de fora. É bem na dobrinha que a gente vai trabalhar. Bem onde tá dobrado o tecido. Pra lá. Eu não quero fechar todo porque eu falei que vou usar para poder navegar. Então, ó, a parte, tá vendo aqui as costelinhas, que são os traços que eu dei. Quando a gente termina tudo, a gente segura e puxa. E aí o pontinho fica, ó, escondidinho, bonitinho, marromeno. O melhor possível. Às vezes tem um outro que fica mais destacadinho, mas, de um modo geral, ele fica bom. Eu diria que os meus pontos invisíveis melhoraram muito, tá? E assim você faz o fechamento bem bonitinho. E depois ainda, se você quiser, você pode passar esse alinhavo todo ao redor de maneira aparente, para ele ficar com uma coisinha bonitinha também ao redor, tá? Que também dá uma graça. Mas aí você só pode passar esse alinhavo quando você tiver bordado todo isso aqui, se for no caso de um mug hug. Porque senão você não consegue mais acessar para você fazer os arremates. Então, você não pode trancar, tá? Toda vez que você for arrematar, fazer uma moldurinha, você precisa deixar isso por último. Primeiro você borda tudo, depois você faz a moldurinha. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se não ajudou, vocês reclamem. Fala, ainda não ajudou, faz de novo. Ai.